Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 149ª Sessão Ordinária, 17ª Legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Solicito aos nobres vereadores que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Quem que era aqui dessa exposição? Acho que uma amiga do Bahia. Eu falei, não pode, senhora. Eu expliquei, ela falou, não. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 148ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª Legislatura. Aos 16 dias do mês de novembro. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares,
público que nos assiste pelo canal da Câmara, aos colegas de trabalho. Peço suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já foi publicada no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Israel solicitando a suspensão da leitura da ata da sessão anterior está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Israel solicitando a suspensão da leitura da ata anterior foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências enviadas a esta Casa de Leis. Ofício Gabinete 209 de 2020, de 20 de novembro de 2020. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 030 de 2020, de 20 de outubro de 2020, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária a ser previamente designada em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 030/2020 para que possamos colocar em deliberação. Não ouvi nada. Te falando. Projeto de lei 030 de 2020, de 20 de novembro de 2020, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de decreto adicional especial e suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. O montante de R$ 1.572.950. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 030/2020, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial suplementar ao orçamento, LOA 2020 e de outras providências, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 030/2020 foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos escritos apresentados pelos nobres vereadores na sessão ordinária de hoje. Requerimento 095 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssima Prefeita Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio e o ilustre diretor da JBS, para que nos preste as seguintes informações. Se a JBS pretende instalar uma empresa de transporte em âmbito municipal, caso a resposta anterior seja positiva, quantos veículos e funcionários a referida empresa pretende contratar? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Senhor presidente. O requerimento de número 095/2020, apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, encontra-se em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Pereira Jardim da Rocha. Boa noite a todos os caros colegas de trabalho, aqueles que nos assistem online. Esse requerimento aí, a gente já tem um pouco de noção do que acontece, mas é só para transmitir para aquele que me procurou, que estava com dúvida, que achava que não estaria realizando essas contratações. Então o pedido do requerimento era só para a gente ter uma resposta para entregar para aquela pessoa que nos procurou, que está com dúvida. O requerimento de número 095/2020 continua em discussão. O requerimento de número 095/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 095/2020, apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 096 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o gerente local da Energisa, da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando que nos preste a seguinte informação: qual o valor total, as despesas para viabilizar a iluminação na ciclovia que interliga o centro da cidade até o Parque O Figueiral? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 096, Edson Pereira Jardim da Rocha. O requerimento de número 096, proposto pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está falando de despesas. Eu entendo aqui que deve ser um orçamento que ele queria saber da Energisa, mas está em discussão o requerimento proposto pelo nobre vereador. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Pereira Jardim da Rocha. Realmente era para ver os custos que teria para poder fazer aquela iluminação ali, né? Para a gente saber como é que está. Realmente já foi feito pedidos aqui, inclusive não teve respostas, né? E os moradores dali queriam saber mais ou menos qual é o custo para realizar aquelas obras ali de iluminação. O requerimento continua em discussão. O requerimento Edson Pereira... vereador, eu acredito que a hora que depois o senhor pode corrigir esse requerimento, não sei se já foi feito, deveria então ser oficiado a Energisa solicitando um orçamento e quem seria o responsável também por essa iluminação. Se seria a Energisa, seria a prefeitura... para que o senhor pudesse depois fornecer essas informações aos moradores que gostariam da informação. Para ficar mais completo esse requerimento, depois eu acredito que teria que ser nesses termos. Oficiar valores e quem seria o tipo assim responsável pelos custos de iluminação daquela via. Eu acho que seria, mas o senhor, com a palavra, o senhor pode concluir sua palavra. Senhor presidente, então inclusive eu tive conversando até com o nobre vereador Marcos, ele fez inclusive esse pedido também. Eu quero que inclua o nome dele e ele me passando agora que é realmente para a Energisa, não é relacionado com a prefeitura não. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Boa noite, senhor presidente, nobres pares públicos que nos assistem. Eu não entendi o teor desse requerimento. Esse requerimento é para colocação de iluminação na ciclovia. Um conselho que eu darei aos senhores que estão assinando é que a Energisa, o custo dos postes seria a prefeitura. Então faz o pedido para os dois órgãos, tanto para a prefeitura quanto para a Energisa, solicitando isso, que a parte de postes seria postes de iluminação pública prefeitura e a fiação de alta tensão seria Energisa. Então faria para as duas para ter um valor exato. Se você pedir só para a Energisa, ela vai passar só da fiação e a prefeitura vai passar dos postes e da iluminação pública. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, que também seguirá assinado pelo vereador Marcos da Silva Florencio, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 097 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal para que nos preste as seguintes informações. Solicito a retirada de pauta e, consequentemente, o arquivamento do projeto de lei emenda à Lei Orgânica 01 de 2019, que acrescenta o artigo 154A na Lei Orgânica do Município de Presidente Epitácio, instituindo o orçamento impositivo, e o projeto de resolução 03 de 2019, que acrescenta o artigo 185A no regimento interno da Câmara Municipal. Marlon de Mello, vereador proponente.
O requerimento de 097 de propositura do vereador Marlon de Mello está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Ô Marlan, o presidente de agora ou da próxima legislatura você quer? Não, só... É 31 de dezembro, temos um excelente presidente que nos conduziu até agora e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Meu querido amigo, que hoje é nosso presidente, futuramente será nosso vice-prefeito. Faço esse pedido porque, conforme todos puderam ver na lei orçamentária, nós abaixamos aí em torno de 8%. Então, infelizmente, não será dessa vez ainda que conseguiremos dar esse passo à frente. Mas é um sonho que vai ficar plantado aí para os próximos vereadores. E eu já aproveito para que o Edson Jardim e a dona Baby depois analisem com carinho isso daí. O requerimento 097/2020 continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 097/2020 de propositura do vereador Marlon de Mello foi aprovado por unanimidade. Requerimento 098 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que nos preste a seguinte informação. Qual a previsão para ser realizada a manutenção, substituição nas lâmpadas queimadas nas ruas do bairro Residencial Roussume, Avenida Principal e paralelas? Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 098 de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem querem se levantar. O requerimento de número 098/2020 de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio foi aprovado por unanimidade. Requerimento 099 de 2020. Requer de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado o ilustríssimo diretor da Sabesp, para que nos preste a seguinte informação. Se a Sabesp tem um posicionamento da CART referente à autorização para a passagem da tubulação de esgoto do Jardim Real 2 pela rodovia SP 270. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 099/2020 de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 099/2020 de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio foi aprovado por unanimidade. Não, mas vai para a eleição, pô. Requerimento 101. Requerimento 100 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Se há a previsão para pavimentação e inserção de sarjetas na Rua Vitória, quadra 19. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento de número 100/2020 de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 100/2020 de propositura do vereador Marcos da Silva Florencio foi aprovado por unanimidade. Requerimento 101 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do departamento competente, nos preste a seguinte informação. Se há a previsão de asfaltar a rua José Francisco Pereira, Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 101/2020 de propositura do vereador Evair Rodrigues
Evair Luiz Rodrigues da Silva está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair Luiz. o requerimento é feito devido ter uma emenda de 253 mil do deputado Henrico Mizazzi, deputado federal, que seria para asfaltar a quadra 20 da Rua Vitória e a José Francisco Pereira. E os moradores estão questionando e perguntando se vai acontecer o asfalto no local. E eu lembro que essa verba já estava encaminhada para isso, e a necessidade que se tem é de saber em que fase se encontra para que possa ser executada a obra. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 101/2020, de propositura do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 102 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que nos preste a seguinte informação. Se há a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal das atuais 40 horas para 35 horas semanais, através do competente projeto de lei. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 102/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Edson Pereira Jardim da Rocha. esse pedido é para que a gente pudesse ver com atenção que isso vai até ajudar a ter na economia de dentro da Câmara, né, os gastos, e ter um reconhecimento por esses funcionários que durante esses 4 anos aí trabalhou corretamente, sempre nos prestando o apoio que eles pôde transmitir para nós. Então gostaria que nessa gestão agora, não sei se vai dar tempo do presidente fazer isso, mas se dá para o presidente fazer isso, que reconheça isso para o nosso funcionário aqui da Câmara. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Senhor presidente, nobres pares, caros colegas, aqueles que nos ouvem, pessoal que está nos acompanhando aqui no plenário. O cachorrão, além de vitorioso, graças a Deus, reeleito, ele continua mantendo o bom humor dele, porque o bichinho está terrível, hein? Situação, eu acho que é totalmente contrária até a Constituição, porque eles fizeram um concurso para tantas horas semanais, mensais, e agora como é que numa canetada o presidente pode diminuir a jornada de trabalho? Eu acho que, não sei se conheço muito assim não, mas eu acredito que seja até inconstitucional a situação nesse sentido. O presidente, através de uma canetada, diminuir a jornada de trabalho dos funcionários da Câmara. É isso que o senhor pediu, senhor nobre Edil? Não, que daria para fazer como um projeto de lei, isso aí. Ah, sim, tá. Então tá bom, beleza. O requerimento apresentado pelo nobre vereador encontra-se em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Edson Pereira Jardim da Rocha foi aprovado por unanimidade. Moção 016 de 2017. Moção 016 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, requer a mesa dispensada as formalidades regimentais, seja encaminhada a presente moção de pesar à família do senhor José Luiz do Nascimento, Zezinho, em face de seu falecimento. É com pesar e tristeza que externamos aos familiares do senhor Francisco da Costa Duque nossas condolências pela perda do ente querido. Eu acho que está misturado aí, né?
Quem que é o professor? Manda ele imprimir também. Moção 017 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, requer a mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de pesar à família do senhor Nabil Miguel, um dos primeiros dentistas de nossa cidade, sócio fundador do Lions Clube de Presidente Epitácio. É com pesar e tristeza que externamos aos familiares do senhor Nabil Miguel nossas condolências pela perda do ente querido. Da Sala das Sessões, Plenário Vivaldo Lauro Lang, Presidente Epitácio, 23 de novembro de 2020. Assinam todos os vereadores. A moção de número 017/2020, encaminhada a presente moção de pesar à família do senhor Nabil Miguel, foi aprovada e assinada por todos os vereadores. Tem mais alguma moção? Não, tem a outra, está consertando lá. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao projeto de lei 028/2020, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em discussão e votação. Faltou a palavra aberta aos requerimentos orais. Exatamente. Nesse instante, dando prosseguimento, fica aberta a palavra aos microfones dos vereadores para os requerimentos orais. Senhor presidente, com a palavra o vereador Denilton Ferreira. requer a mesa ouvido do outro plenário sob a forma regimental que seja votado ainda hoje o projeto de lei oriundo do Poder Executivo 030 de 2020. O requerimento oral apresentado pelo nobre vereador Adenilton da Silva Ferreira, solicitando que seja votado na sessão de hoje o projeto de lei 030, oriundo do Poder Executivo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Adenilton da Silva Ferreira, solicitando a votação do projeto de lei 030/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu tenho 2 requerimentos orais a fazer. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Primeiro requerimento é: requeiro a mesa, após ouvido outro plenário em sua forma regimental, que seja oficiado a senhora prefeita municipal para que determine ao setor competente a poda dos galhos de uma figueira na rua Tiradentes, na quadra 4, na Vila Tibiriçá. Essa situação já foi fator de outras indicações. O que ocorre é que ali naquele bairro tem a casa da dona Sueli, que é uma casa de madeira que fica na esquina, e todas as vezes que começa a chover ou ventar demais, ela tem que sair da casa dela, porque é assustador o que ocorre lá com esses galhos da figueira em cima da casa dela. E assim, eu pude presenciar esse fato dias atrás, desse acontecimento ocorrido, e esse pedido dela já faz mais de 3, 4 anos, e até hoje ninguém conseguiu resolver essa situação para ela. Então, pedindo para que oficie a senhora prefeita, que determina o setor competente, para que estude a possibilidade de fazer isso e dar uma resposta a ela. Então, qual é a forma de fazer? Eu sei que os caminhões hoje da prefeitura não comportam para fazer essa poda, mas eu não sei se existe a possibilidade de alugar um MUC ou qualquer outra situação, mas para que ocorra, para que faça esse trabalho visando o bem-estar daquela família que reside naquela casa. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Evair, solicitando a prefeita que indique ao setor competente a possibilidade da poda
de uma árvore grande, uma figueira na rua Tiradentes, na Vila Bordon, está em discussão. Está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Evair foi aprovado por unanimidade. Continuam abertos os microfones para os requerimentos orais. Tem mais um. Requeiro a mesa após ouvir o douto plenário em sua forma regimental, para que seja oficiada a senhora prefeita, para que determine ao setor competente fazer a verificação em loco das lâmpadas queimadas na Vila Tibiriçá. Há muita reclamação dos moradores que há várias lâmpadas queimadas naquele bairro. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Evair está em discussão. Está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Evair foi aprovado por unanimidade. Dando o prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da moção de número 016/2020. Moção 016 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, requer a mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de pesar à família do senhor José Luiz do Nascimento, Zezinho, em face do seu falecimento. É com pesar e tristeza que externamos aos familiares do senhor José Luiz do Nascimento nossas condolências pela perda do ente querido. Assinam todos os vereadores. A moção de número 016, ora lida pelo senhor secretário, está aprovada tendo em vista a assinatura de todos os vereadores dessa casa. Dando o prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao projeto de lei para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. E consequente... alguém tem mais algum requerimento oral? Ninguém mais? Então vamos para a votação dos projetos de leis a serem apreciados na data de hoje. Parecer conjunto 037 de 2020, de 9 de novembro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 028 de 2020, de 5 de novembro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel que especifica, a título precário e na forma gratuita, com a terceira Companhia de Polícia Militar Ambiental do 2º Batalhão de Polícia Ambiental e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlande de Melo, relator; Josmael Barbosa Intraminense, membro. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 028/2020, de propositura do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. No parecer de número 037/2020 ao projeto de lei 028/2020, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 028/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura ao projeto de lei 028/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 028 de 2020, de 5 de novembro de 2020, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar um termo de cessão de uso de bem imóvel que especifica, a título precário e na forma gratuita, com a terceira Companhia de Polícia Militar Ambiental do 2º Batalhão de Polícia Ambiental e das outras providências.
Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar em favor da Terceira Companhia da Polícia Militar Ambiental do 2º Batalhão de Polícia Ambiental, inscrita no CNPJ, sobre o número 04198514004141, o termo de cessão do uso de bem imóvel de propriedade do município de Presidente Epitácio, consistente em uma área de 2.843,02 metros quadrados, com benfeitorias, prédio de alvenaria localizado na rua Álvaro Coelho, inserido em área maior desdobrada na matrícula 18.710 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Epitácio, São Paulo, descrita e caracterizada no memorial e croquis anexo à presente lei, conforme segue: uma gleba de terras designadas a gleba A2, situada na rua Álvaro Coelho, nesta cidade, comarca de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, com as seguintes medidas e confrontações. Inicia-se no marco M2E, cravada na divisada rua Álvaro Coelho com o imóvel 2826 na rua Álvaro Coelho, e segue confrontando com a citada rua Álvaro Coelho por uma distância de 34,27 metros. Artigo 2º. A seção de uso de que trata o artigo 1º tem por objetivo a instalação e o funcionamento da base operacional do 2º Batalhão de Polícia Ambiental no município de Presidente Epitácio. Artigo 3º. Fica a cessão do bem público dar-se-á ao título precário e na forma gratuita, com prazo de 20 anos, podendo ser renováveis por iguais períodos, caso exista interesse nas partes, mediante prévia notificação, com prazo de 90 dias ao vencimento do termo. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobre edis, peço a presença de Vossa Excelência a apresentar o incluso projeto de lei que dispõe em sua emenda sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar um termo de cessão de uso de bem imóvel que especifica, a título precário e na forma gratuita, com a Terceira Companhia de Polícia Militar Ambiental do 2º Batalhão de Polícia Ambiental e das outras providências, que ora submetemos à apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, aguardando que faça em sessão ordinária. O presente projeto de lei não sofre qualquer restrição de ordem constitucional ou infraconstitucional, podendo por este aspecto ser votado por essa Casa de Leis. No mérito, o referido projeto de lei consta de sua própria ementa, tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a firmar um termo de cessão de uso com a Terceira Companhia da Polícia Militar Ambiental, tendo como finalidade a instalação e o funcionamento da base operacional do 2º Batalhão de Polícia Ambiental no município, conforme ofício do capitão PM da Polícia Militar Comandante. Foi solicitado ao município a cessão do uso de imóvel denominado o Centro de Estudos Ambientais para o funcionamento da base operacional da Polícia Militar Ambiental do município, considerando a necessidade do deslocamento da base atualmente localizada na rua Curitiba 1453, nessa cidade, para o imóvel que se pretende ceder, já que o antigo imóvel não suporta mais a estrutura de equipamento de pessoal, estando atualmente inadequado para o funcionamento da base operacional da Polícia Ambiental. Ademais, verifica-se no próprio artigo 6º do presente projeto que o município poderá utilizar-se de sala nas dependências do imóvel cedido para o funcionamento do Departamento Municipal do Meio Ambiente e do Centro de Estudos Ambientais, o CEA. Assim, para o funcionamento adequado da Polícia Ambiental e sua estrutura necessária, se faz necessária a cessão do uso do bem público da forma pretendida, a qual será formalizada pelo termo próprio e dar-se-á de forma gratuita e pelo prazo de 20 anos, podendo ser prorrogado caso exista interesse das partes. Ante ao exposto no projeto de lei em questão e aguardando que esta augusta Casa de Leis, através de seus legítimos representantes, vote pela sua aprovação. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 028/2020, de 5 de novembro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel que especifica a título precário e na forma gratuita com a Terceira Companhia de Polícia Militar Ambiental do 2º Batalhão de Polícia Ambiental e da outras providências, está em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste pela internet, boa noite a todos.
eu fiz questão de ler a justificativa aqui, senhor presidente, que ela fala que no artigo 6º, o presente projeto de lei, que o município poderá utilizar-se de sala nas dependências do imóvel, para que o funcionamento do Departamento Municipal de Meio Ambiente e do Centro de Estudos Ambientais. Assim, eu fico até... como que eu poderia falar? Em dúvida quanto a essa questão. Você vai montar uma companhia lá, de policiais, militares, com atendimento ao público de um órgão da prefeitura no mesmo espaço. Sei, até a privacidade deles, eles trabalham internamente lá, não sei como que seria o andamento das atividades deles. Essa é uma dúvida que eu tenho. Uma outra, senhor presidente, eu acho que o prazo de 20 anos é muito longo, uma vez que é um prédio público na Orla, que seria um ponto turístico do município, e que a gente não sabe como a cidade pode estar daqui 20 anos, e a gente cedendo um prédio, um dos mais novos que o município possui, e longe de eu estar desmerecendo a Polícia Militar, de estar cedendo para eles. Eu acho que eles teriam que ter um prédio de excelente qualidade mesmo. E outra questão, senhor presidente, é que eu consultei o Silmar, o jurídico da Câmara aqui, e ele fala que inclusive é um pedido de vista do vereador Evair na sessão anterior, que a forma como foi feito, como está sendo feito o convênio, ele entende que tem que ser com o governo do Estado de São Paulo, né? E não com a companhia que especifica o projeto de lei. Eu tenho direito à vista do projeto e nós temos mais uma sessão, né? Se eu não me engano, é a próxima segunda-feira ou mais duas ainda. Então eu ia pedir vista do projeto e eu gostaria que, se possível, esses questionamentos meus fossem atendidos. A vista será concedida, mas o vereador Evair Luiz pode se pronunciar a respeito deve ter obtido informação já alguma sobre o projeto, mas se o vereador Evair quiser se pronunciar, já pode até inclusive ter alguma informação relacionada à vista que o senhor pediu anteriormente. Senhor presidente, eu tive, no caso, informações extraoficiais, né? Mas quanto ao pedido, ainda não tive a resposta do requerimento, que acho que serviria já de parâmetro também para o vereador Josimael. Quantas dúvidas? Eu sugiro aos nobres vereadores, quando tiverem essas dúvidas junto aos projetos, que procurem pessoalmente os departamentos competentes, porque a cada semana a gente não tem procrastinado, a gente tem colocado os projetos em votação. Então é interessante que o vereador procure se informar, procure buscar dúvidas, sanar, ou votar contra, ou votar a favor, que é para que a gente possa fazer com que os projetos aprove ou desaprove esses projetos. Está concedida a vista, dando sequência, solicito ao senhor secretário... Senhor presidente, eu queria a abertura da palavra ainda, só um minutinho, por favor. Está concedida a vista. Eu anteriormente perguntei para o vereador Evair se ele tinha sido recebido, se ele havia recebido a resposta. Eu não estou aqui procrastinando, não estou protelando, e se eu quiser a próxima sessão e eu não for atendido, eu voto contra. Eu tenho direito ao voto, certo? Sem dúvida. Não estou aqui para prejudicar ninguém. Inclusive faz 8 anos que eu estou aqui e nunca fiz isso, tá? O vereador Evair pediu a vista do projeto, não foi atendida a resposta. Por isso eu pedi vista novamente. O vereador Evair, estive conversando com ele, com o departamento, foi informado que esse tipo de convênio, primeiro é firmado com o batalhão e depois o batalhão oficia a secretaria e são firmados os convênios. Então o vereador Evair já teria essa informação, não sei se ele se teve convencido. Eu não estou falando que o senhor faz isso, eu estou falando que meu trabalho funciona assim. O senhor, não estou falando que o senhor procrastina nada, estou falando que o meu trabalho é assim. Na próxima sessão será botado em votação novamente o projeto. Eu só fiz um aviso. Dando prosseguimento, solicito que leia o parecer conjunto do projeto 030/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação.
Parecer conjunto 039 de 2020, de 23 de novembro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, ao projeto de lei 030 de 2020, de 20 de novembro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração das metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020 e abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha e Israel Leôncio, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto de 039/2020 ao projeto de lei 030/2020, de 20 de novembro de 2020, oriundo do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento LOA 2020 e de outras providências, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 030/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer 039/2020 ao projeto de lei 030/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do referido projeto de lei para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 030 de 2020, de 20 de novembro de 2020, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Artigo 1º, fica alterado no anexo 2 e 3, relativos às metas e programas governamentais do PPA, Plano Plurianual do Exercício 2018-2021, Lei Municipal 2.701, de 17 de 27 de setembro de 2017, e aos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2020, Lei Municipal 2.785, de 19 de 11 de junho de 2019, nos seguintes programas governamentais e ações do Governo, alteradas por lei nos anexos 2, 3, 5 e 6, que fazem parte integrante da presente lei. Artigo 2º, as fontes de financiamento para os referidos programas governamentais são as constantes nessa lei. Artigo 3º, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a suplementar no orçamento o programa do exercício 2020, Lei Municipal 2.807, de 19 de 12 de novembro de 2019, nos termos do inciso 2º, artigo 41 da Lei Federal 4.320, de 64. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.572.950 para a suplementação das seguintes dotações orçamentárias. Crédito suplementar, Poder Executivo, Gabinete do Prefeito, R$ 28.620, Secretaria de Administração, R$ 37.470, Secretaria de Finanças, R$ 15.100, e segue as diversas secretarias, totalizando R$ 1.572.950. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 030/2020, hora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O referido projeto de lei encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 030/2020, que dispõe sobre a alteração de metas diretrizes ao PPA 2018/2021 LDO para 2020, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao projeto de lei 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Parecer conjunto 022 de 2020, de 10 de agosto de 2020, das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, ao projeto de lei 01 de 2020, de 7 de junho de 2020, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a instituição do calendário oficial de Presidente Epitácio, São Paulo, do Dia Municipal da Fibromialgia. Atendimento preferencial em filas vagas de estacionamentos e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josmael Barbosa Tremenense, membro. O parecer de número 022 ao projeto de lei 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto de número 022/2020 ao projeto de lei 01/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 01/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura ao projeto de lei 01/2020, de 7 de junho de 2020, oriundo do Poder Legislativo, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 01 de 2020, de 7 de junho de 2020, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a instituição do calendário oficial de Presidente Epitácio no Dia Municipal da Fibromialgia, atendimento preferencial em filas, vagas de estacionamento e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Presidente Epitácio o Dia Municipal da Fibromialgia, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio. Artigo 2º. A data hora instituída constará no calendário oficial de eventos do município de Presidente Epitácio. Artigo 3º. Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas localizadas em âmbito municipal, obrigadas a dispensar durante todo o horário do expediente o atendimento preferencial às pessoas portadoras da fibromialgia. Parágrafo único. As empresas comerciais que recebam pagamentos de contas e bancos deverão incluir os portadores de fibromialgia nas filas já destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 60 dias. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria suplementada, se necessário. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Presidente Epitácio, 7 de junho de 2020. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O projeto de lei de número 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, está em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Gostaria de fazer uso da palavra a respeito do projeto, lembrando que esse projeto ele foi apresentado pela munícipe Edna Zideiro Bispo da Silva, e que me apresentou esse projeto, e eu, mediando a esse pedido dela, apresentei aqui aos nobres pares para a votação de hoje
e para aprovação. A Edna é uma pessoa que sofre, né, deste problema, que é um problema muito sério. Eu pouco conhecia sobre a fibromialgia, até o dia que ela me apresentou este projeto e ela me falou do seu sofrimento, assim como de muitas pessoas que, após saber da situação da Edna, descobri muitas e muitas pessoas que sofrem dessa enfermidade aqui no município de Presidente Epitácio. E quão grande é o sofrimento dessas pessoas. Então, a intenção do projeto é sensibilizar e aliviar um pouco do sofrimento dessas pessoas, principalmente dentro do âmbito municipal nosso. Esse projeto também, pelo que ela me falou, já foi apresentado em outros lugares, em outras câmaras, e assim também foi aprovado. E o município de Presidente Epitácio hoje pode ter a oportunidade de aprovar aqui também e minimizar o sofrimento dessas pessoas. Inclusive aqui na Câmara, houve manifestações da outra vez, até pelo Edson, da mãe dele, e tantas outras pessoas que sofrem por essa enfermidade. Então, a gente vê que muitas vezes nós não conhecemos, mas que é uma doença que está se tornando aí, tem crescido dentro do município de Presidente Epitácio e tem levado muitas pessoas a esse sofrimento. Dizem que, para quem sofre dela, diz que é uma dor muito intensa e que é difícil até mesmo de passar, até mesmo com medicamentos. É um sofrimento muito grande para essas pessoas. Então, é um pedido, né, para que seja aprovado nessa Casa de Leis. Então, desde já, meu muito obrigado à mesa diretora, ao presidente e aos nobres pares pela aceitação do projeto e pela futura votação. O projeto de lei 01/2020 encontra-se em primeira discussão. Continua. O projeto 01/2020 encontra-se em primeira votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O referido projeto agora encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O referido projeto de lei de número 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na data de hoje. Indicação 230 de 2020, indica nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente fazer limpeza geral em área que fica no fundo do bairro Novo Lar. Edson Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 231 de 2020, indica nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine o setor competente estudar a possibilidade de acabar com o banco de horas extras, voltando a vigorar o sistema de horas extras essenciais aos funcionários públicos municipais. Edson Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 232 de 2020, indica nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine a mesa da Câmara Municipal que deflagre lei para reduzir a jornada de trabalho dos servidores do Poder Legislativo, reduzindo das atuais 40 horas para 35 horas semanais. Edson Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 233 de 2020, indica nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente verificar a possibilidade de trocar as lâmpadas, reator, no 3º e 4º poste da rua Olívia Fernandes Avalone. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 234 de 2020, indica nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente manter contato com a concessionária de transportes coletivos de Presidente Epitácio, Viação Áurea, no sentido de que seja colocado um ônibus circular entre os bairros Alto do Mirante e Jardim dos Pioneiros, até o centro da cidade e vice-versa. Brasilino Olegário Massoco, vereadora proponente.
Indicação 235 de 2020. Indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente enviar uma máquina para carregadeira para tapar buracos na estrada e no rancho do Roliço, número 107, onde a casa está desbarrancando devido aos buracos causados pelas chuvas. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 236 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente verificar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade, quebra-molas, na quadra 19 da Alameda dos Marfins, a pedido dos moradores. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 237 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente verificar a possibilidade de colocar, com urgência, o médico atendendo no posto de saúde do Jardim Real. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 238 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente verificar a possibilidade de abrir o concurso público para a contratação de intérprete em Libras, para que possa assessorar nos vídeos feitos pela municipalidade. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 239 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina o setor competente instalar um redutor de velocidades na confluência da Alameda dos Marfins com a rua Oswaldo Natal. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. E informo aos nobres vereadores que as indicações serão remetidas aos respectivos destinatários. Queria fazer um aviso importante aos nobres vereadores que dia 25/11, quarta-feira, às 19 horas, nesta Casa de Leis, haverá audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual, para 2021. Importante a presença da Comissão, né, de Finanças e Orçamento, que é Evair, Marlan e Mael. É muito importante a participação desses vereadores. 19 horas, quarta-feira, dia 25. E vocês serão avisados no dia também, serão avisados no dia pelo WhatsApp e pelo telefone, então serão avisados, tá? Queria agradecer a presença de todos nesta sessão. Senhor presidente, é só um esclarecimento sobre a audiência pública. Ela vai ser feita de forma virtual apenas ou vai ser presencial? Aí eu acho que está como virtual, né? Só virtual. Presencial ou não? Presencial nós não temos a presença de, então, de mas pessoas. Era bom a gente colocar na mídia, então, o horário que vai começar e como seria a participação de quem quer participar, né? Já está na mídia, já está sendo divulgado, já vem sendo divulgado, então já está na mídia, e é às 19 horas. Eu queria agradecer a presença de todos, convidá-los para a próxima sessão ordinária, dia 30, segunda-feira, às 19 horas, para que possamos continuar nossos trabalhos. Muito obrigado e boa noite a todos, e declaro a sessão encerrada.